Reunidos esta quinta-feira em sessão plenária, os deputados discutiram e aprovaram na generalidade o Orçamento Geral do Estado e as grandes opções do plano para o ano econômico 2018. MLSTP, PSD e UDD votaram contra o projeto-lei. Tendo em conta que este orçamento foi elaborado e enviado à Assembleia Nacional sem antes se fazer aquilo que a lei obriga, que é ouvir os partidos políticos com assento parlamentar. Outro aspecto que o PCD tem a destacar, que pesa negativamente em relação a este orçamento, é o facto dele não ter contado com a colaboração nem ter sido envolvido os parceiros de concertação social. Tendo como base inúmeras promessas eleitorais do ADI, entendemos que este orçamento não apresenta políticas públicas que sirvam efetivamente para promover o emprego digno, combater a pobreza e a exclusão social que se vive no nosso país. O MLSTP-PSD propõe que seja abrandada a austeridade, que seja dado impulsos à economia e que seja estimulado o emprego, sobretudo para os jovens. O MLSTP-PSD insta o governo a criar mecanismos para que a credibilidade do Estado seja de novo reposta. O MLSTP-PSD insta o governo a dar prioridade às pessoas, dando mais oportunidade ao sistema de saúde para que ele possa dar aos santomenses garantias que são básicas e que está na nossa Constituição, está plasmado na nossa Constituição o direito à saúde. Já a bancada que sustenta o Executivo votou a favor. Gostaria de pedir ao governo, como já havia feito na minha primeira intervenção, para continuar com o fomento ao crescimento econômico, continuar com as reformas que possam, de facto, ajudar e contribuir para o desenvolvimento de Santo Tomé e Príncipe. Havia feito intervenção com algumas reformas. Peço agora também o acrescento a consolidação das reformas fiscais e a concretização dos projetos estruturantes de investimento que possam ter efeitos multiplicadores para a nossa economia. O Sr. Ministro falou aqui do crescimento de um setor importante que há muito se vem falando, que é um setor transversal, que é o turismo. Para o governo, neste ano de 2018, dar uma atenção particular a este setor, porque é o setor que poderá trazer divisas para o país, ajudar na questão do desemprego, ajudar a elevar o nosso tecido econômico, contribuindo assim para o crescimento econômico. Como eu dizia, é um setor transversal, é preciso nós trabalharmos na saúde, daí parabenizar o governo, espero que concretize mesmo, e este ano arranca a obra do hospital, que poderá ajudar também ao turismo, reforçar a questão da segurança pública, porque é fundamental para o turismo que os turistas sintam-se seguros. A Assembleia Nacional aprova na generalidade o Orçamento Geral do Estado e as grandes opções do plano para o ano econômico 2018, com 32 votos a favor da bancada do ADI, 9 votos contra do MLSTP-PSD e 5 do PCD. Na sua intervenção no Parlamento, o Primeiro-Ministro Patrício Trovoada disse estar convicto que no final desta legislatura, São Tomé e Príncipe será um país mais justo, forte e inclusivo.
É a minha profunda convicção de que no final dessa legislatura teremos um país mais justo, mais inclusivo, mais moderno e mais próspero do que aquele que encontramos em final de dezembro de 2014, quando aqui apresentei o primeiro orçamento do 16º Governo Constitucional que tenho a imensa honra e o privilégio de chefiar. Mas ter um país cada vez melhor permanecerá sempre a nossa obsessão. Tenho consciência plena de que coisas por realizar ficarão por realizar. Como é óbvio, em todos os governos e em todas as latitudes, sobretudo num país que não produz quase nada e que vive das ajudas dos outros. Faltou financiamento adequado? Faltou capacidade de absorção da nossa administração? O devido às mudanças substanciais nas condições objetivas que estiveram na origem das nossas decisões? Ou ainda, simplesmente, devido ao pecado de um sonho demasiado ambicioso da nossa parte, por vezes? Mas nada ficará por fazer por nós, porque não nos faltou e não nos faltará vontade. Não somos resignados, somos lutadores e iremos sempre correr atrás dos objetivos que nos propusemos ao longo desse mandato. Nenhum observador sério pode negar que o país avançou nesses últimos 3 anos. O nosso país está hoje mais aberto ao mundo, mais moderno, mais solidário, mais credível, tanto no plano interno como no plano internacional. O chefe do governo destacou também os ganhos obtidos durante o seu mandato. É, infelizmente, a prova acabada de que ignoramos que vivemos num mundo diverso, mas guiado por regras comuns. É não entendermos o alcance das condicionantes e determinantes da evolução de um povo que quer se tornar mais livre, mais próspero e mais confiante no seu futuro. As salas de aulas que estarão construídas no final desta legislatura, os quilómetros de estradas asfaltadas e de pistas rurais, os quilómetros de linhas elétricas instaladas de uma ponta a outra das ilhas, os milhares de metros cúbicos de água potável disponível cotidianamente para as populações, o novo Hospital Aires de Menezes a ser construído com um serviço tão esperado de hemodiálise, as novas infraestruturas turísticas construídas, são marcos que nenhuma demagogia política poderá apagar. A imagem cada vez mais difundida das nossas ilhas como destino turístico de excelência no mundo. A inscrição da Ilha do Príncipe como Reserva Mundial da Biosfera pela Unesco. A Ilha do Príncipe dotada de um aeroporto internacional que está aberto de dia e de noite. A redução do valor das custas processuais. A reforma da justiça em curso. A digitalização dos registros e notariado, o passaporte eletrônico, o acesso automático à nacionalidade santomense de todas as pessoas oriundas da CPLP que se encontravam presentes no nosso país na data da independência, a fixação do salário mínimo nacional, a instalação de praças digitais, a construção de centros político-esportivos, a realização por breve dos Jogos Juvenis da CPLP e, enfim, o reatamento das relações diplomáticas com a República Popular da China e a adesão firme à política de uma só China são atos pequenos e grandes, provas de uma atitude e de uma vontade que transformaram o nosso país e propulsaram para um patamar nunca antes alcançado. Mas nada disso aconteceu por acaso. Estas ações foram pensadas e cuidadosamente executadas com o propósito único de contribuir eficazmente para a materialização do ideal de desenvolvimento, prosperidade e bem-estar geral a que nos comprometemos irrevogavelmente num contrato celebrado com o povo santomense, os jovens, os agricultores, as palaiês, os pescadores, os mais velhos e os quadros. Com a aprovação deste orçamento, o Primeiro-Ministro espera prosseguir
com as reformas que o Executivo pretende implementar? Com a aprovação desse orçamento, dotamos de um instrumento que nos permitirá prosseguir as reformas e os investimentos públicos dentro de uma disciplina que nos permitirá manter sob controle os fundamentais da economia e respeitar os compromissos assumidos com os nossos parceiros de desenvolvimento, quer bilaterais, quer multilaterais. Como dissemos, 2018 não será um ano fácil. Dissemos também que a margem de manobra é estreita e não estamos ainda em condições de fazermos a economia de um programa de rigor com o FMI, que nos dá acesso a financiamento externo, mas que também nos impõe um conjunto de medidas bastante constrangedoras em matéria de redução dos déficits. O FMI é a porta de passagem obrigatória para fundos do Banco Mundial, da União Europeia e do próprio Banco Africano de Desenvolvimento, sem falar de outros parceiros bilaterais ou multilaterais. No respeitante às grandes infraestruturas estruturantes, é na base de uma reflexão profunda, baseada nas análises prudentes dos interesses diversos com os quais devemos lidar, que conduzimos a nossa política de endividamento e de parcerias estratégicas, projeto por projeto, de modo a podermos garantir a nossa independência ou, pelo menos, escolher o nosso grau de dependência e de alianças estratégicas. No final dos trabalhos em entrevista à comunicação social, os líderes dos partidos políticos com assento parlamentar justificaram a sua posição em relação à aprovação do Orçamento Geral do Estado e grandes opções do plano para 2018. Da análise que conseguimos fazer, embora o orçamento tenha sido apresentado incompleto, ele não responde em momento algum àquilo que são as efetivas necessidades e carências do povo santomense. Por exemplo, a questão dos impostos. Neste orçamento já existe alguma relação, por exemplo, com o imposto da saúde que se pretende criar para o país. Então nós, no PCD, não concordamos com o agravamento dos impostos. Por quê? Porque estamos a perceber que esse imposto tem uma relação direta com o empobrecimento da população. Por isso votamos contra. Bom, nós votamos contra este orçamento porque com ou sem o nosso voto, o orçamento vai ter que ser aprovado, é um orçamento de maioria. Eles não precisam do nosso voto para aprovar um orçamento que nós reconhecemos que não vai trazer nada de novo para Santo Tomé. Não vai carecer a vida da população com os impostos que vêm aí, portanto, com as cargas fiscais que vêm aí. Um orçamento que o governo não soube responder nenhuma das questões que nós colocamos. Tivemos um debate orçamental bastante pobre porque foram diversas questões que foram colocadas ao governo e o governo não conseguia dar a resposta. Mas hoje questionou-se, o governo levantou-se algumas preocupações dos senhoras e senhores deputados e no final foi aprovado pela maioria. Depois teremos a discussão na especialidade com o final global. Portanto, e na especialidade, o que é que se espera? Bom, o que nós esperamos, é óbvio, é a contribuição, principalmente das bancadas de oposição, para a melhoria do documento. Nós sempre dissemos, o ADI não é perfeito, o ADI não sabe tudo, logo, se a oposição quiser contribuir trazendo melhorias, sugestões para ajudar o documento, para melhorar o documento, obviamente que a maioria está de braços abertos. E eu espero que sim, que nessa discussão, na especialidade, todos possamos contribuir para enriquecer mais e orientar melhor o governo nas políticas orçamentais apresentadas hoje aqui na Generalidade. O primeiro-ministro Patrício Trovoada, no final dos trabalhos, garantiu à imprensa que o orçamento apresentado pelo governo vai atender aos interesses do país. Um orçamento no qual depositamos confiança
para atender às principais questões do país. O que se passa é que em 2 dias de debate falou-se pouco do orçamento, falou-se pouco das políticas, mas, enfim, estamos no ano eleitoral e eu acredito que a oposição, como é óbvio, tentou usar o palco para fazer a sua política, algo de normal, enfim, mas nós tivemos poucas intervenções, perguntas que nos permitiram, enfim, entrar um pouco mais dentro da matéria orçamental. Mas eu creio que o que é importante é que eu penso os santomenses no final dessa legislatura certamente poderão apreciar, não através do orçamento, mas através das realizações, das ações do governo, das reformas, tudo que foi a dimensão desse trabalho e depois, no momento e no segredo da urna, poderão, enfim, decidir se renovam a confiança ao governo ou não. Só um reparo, os deputados da oposição achavam que eu estava um bocadinho embaixo, calado. Bom, eu agradeço por toda essa preocupação. De facto, estou com um pouco de gripe e um pouco de febre, mas eles me querem bem, por isso eu quero dizer-lhes que eu estou bem. É uma gripe, nada disso. Estou sempre animado, cheio de força, cheio de vontade, cheio de coragem e cheio de determinação para levar o país a bom porto. Como é que vê a posição da oposição em votar? Sabe, eu acho que se houvesse coisas muito graves, a oposição poderia votar contra. Eu estava à espera de uma abstenção. Mas tudo bem, quer dizer, a nossa oposição habituou-nos a isso, não reconhece às vezes o presidente, às vezes reconhece o presidente da República, enfim, acho que a oposição está provavelmente à busca de uma maior coerência e de uma estratégia para os embates eleitorais. Por isso, tudo isso é compreensível. A cada um eu deixo a sua responsabilidade. Em cerimónia presenciada pelo Primeiro-Ministro Patrício Trovoada, Portugal e São Tomé e Príncipe assinaram 2 acordos do domínio militar. Foram signatários titulares da defesa dos 2 países. Um dos acordos refere-se à permanência no país do navio Zaire, da República Portuguesa, no âmbito da cooperação técnico-militar, de 3 anos, e o outro do prolongamento desta cooperação. No âmbito desta cooperação, foram entregues também materiais diversos às Forças Armadas de São Tomé e Príncipe. O Ministro da Defesa Nacional de Portugal chegou esta tarde ao país para uma visita de 2 dias. Foi recebido com pompas e circunstâncias pelo Ministro da Defesa e Ordem Interna, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas e por oficiais. A minha presença se justifica por causa de um avanço significativo nas relações em matéria de cooperação e na área da defesa entre os 2 países. Vimos hoje aqui testemunhar, pessoalmente, acompanhado dos senhores chefes militares, testemunhar o momento em que 2 países acordam entre si um plano de cooperação que vai durar 3 anos, de 2018 a 2020, na área da defesa, e que depois que concretizam esse plano em 2 esferas principais. A primeira, que é aquela que é talvez hoje dominante, que é a presença de um navio da República Portuguesa, o Zaire, com uma tripulação de 36 militares, dos quais uma parte fuzileiros, que vão trabalhar em conjunto com as Forças Armadas de São Tomé e Príncipe, em particular a questão da guarda costeira, para capacitar os são-tomenses para o exercício da sua jurisdição, da sua soberania sobre as águas territoriais. O objetivo desta visita é reforçar os laços de cooperação técnico-militar entre as Forças Armadas de São Tomé e Príncipe e de Portugal. No âmbito desta cooperação, este navio vai estar durante 3 anos a patrulhar as águas territoriais de São Tomé e Príncipe, e no âmbito do prolongamento desta cooperação foram assinados no mesmo navio 2 acordos. Hoje, com efeito,
é de um novo patamar no relacionamento bilateral que se trata, por quando falamos da passagem de um conceito mais restrito de cooperação técnico-militar, e por isso, de alguma forma, foi ficando datado num tempo em que foi estritamente necessário, mas que hoje deverá ser superado, para um conceito mais alargado de cooperação no domínio da defesa, que envolve toda a atividade de cooperação que ambos os Ministérios da Defesa desenvolvem. É, efetivamente, de um novo patamar que se trata. Se atentarmos na forma como promove o alinhamento do ponto de vista estratégico e temporal com o Programa Estratégico de Cooperação 2016-2020, celebrado entre Portugal e São Tomé e Príncipe, e no modo como contribui para a coerência das políticas externas e de cooperação dos dois Estados, com benefícios que se querem mútuos e partilhados. Os benefícios deste acordo de cooperação foi apresentado pelo Ministro da Defesa e Ordem Interna. Acabamos de rubricar dois instrumentos importantes que constituem a materialização e a solidez da nossa cooperação, no âmbito daquilo que é a segurança marítima e do exercício da autoridade marítima na nossa área jurisdicional no mar, através da permanência do navio Zaire em São Tomé e Príncipe. Esta presença não só nos garante a formação da Guarda Costeira santomense, como também nos permite valorizar aquilo que é a operacionalidade da Guarda Costeira no âmbito da fiscalização e na busca e salvamento no mar. Por outro lado, como disse Sua Excelência, Sr. Ministro da Defesa, e gostaria de agradecer as suas palavras, não só é importante para São Tomé e Príncipe, como também é importante para o mundo. Porque no âmbito da cooperação internacional, nós sabemos que o Golfo da Guiné representa uma grande área de navegação e que permita garantirmos a segurança desta área. Por isso, o nosso sincero agradecimento por esse apoio que neste momento recebemos. Por outro lado, Sr. Ministro, gostaria de lhe agradecer também, e principalmente na pessoa do Sr. Almirante Gouveia e Melo, que devido ao seu empenho pessoal fomos capazes de poder hoje materializar esse importante instrumento de cooperação. O acordo que visa também o reforço da cooperação na área da defesa foi reforçado com a entrega destes materiais diversos às Forças Armadas de São Tomé e Príncipe do Ministério da Defesa e Ordem Interna. Do conjunto constam fardamentos, equipamentos, medicamentos e outros. Uma cooperação de longa data entre o governo de São Tomé e Príncipe e de Portugal na área técnico-militar, ora reforçada com indícios de mais e melhores perspectivas para ambas as partes. O chefe da delegação da União Europeia concluiu esta quinta-feira a sua missão de 2 dias a São Tomé e Príncipe. O embaixador Helmut Kulitz teve uma agenda carregada de encontros. Um comunicado da delegação da União Europeia, chegado à nossa redação, revela que o diplomata europeu teve encontros com o presidente da Assembleia Nacional, primeiro-ministro, ministro dos Negócios Estrangeiros e Comunidades, partido ADI no poder e a oposição, bem como a sociedade civil, a comunidade internacional e o presidente da Comissão Eleitoral Nacional. Helmut Kulitz sublinhou que a União Europeia gostaria de fornecer um apoio útil para todos os receptores e complementar o dispositivo eleitoral existente com o objetivo de acompanhar o que considera ser de importante as eleições que terão lugar este ano em São Tomé e Príncipe. O embaixador sublinhou que a natureza e a envergadura exata do apoio serão conhecidas nos próximos meses. O Governo vai criar a conta única do Tesouro para melhorar a gestão da tesouraria pública. O processo conta com assistência técnica do BAD, Banco Africano de Desenvolvimento, através do projeto de apoio à gestão económica e financeira PAGEF, por efeito, o reforço das capacidades dos técnicos do Tesouro é indispensável. No quadro da reforma da administração financeira do Estado, o Governo vai criar a conta única do Tesouro. Irá permitir uma otimização global dos fundos. A direção do Tesouro terá, portanto,
um instrumento, portanto, para melhor fazer a sua gestão de tesouraria e satisfazer as despesas, os pagamentos das despesas a tempo oportuno, de acordo com a disponibilidade de recursos públicos nesta conta única do Tesouro. Para isso, o reforço das capacidades dos técnicos do Tesouro na área de gestão da conta única é indispensável numa altura em que está a ser elaborado o regime jurídico de tesouraria. Ações que contam com assistência técnica do Banco Africano de Desenvolvimento, BAD, através do projeto de apoio à gestão económica e financeira PAGEF. É neste quadro que se insere esta palestra sobre a gestão da tesouraria pública, centrada em 3 pilares: conta única do Tesouro, relacionamento do Tesouro com o Banco Central e programação financeira. Que os recursos do Tesouro estejam numa única conta, né? Isso traz racionalização dos recursos, traz maior controle do que o governo arrecada e do que o governo gasta. Para isso, o Tesouro tem que ter um relacionamento com o Banco Central e com o sistema financeiro, de modo a que a arrecadação ocorra pelos bancos, facilitando a vida do cidadão. Então, que o cidadão ele vai pagar os seus impostos de uma maneira fácil no banco onde ele tem conta. Isso é transferido para a conta única do Tesouro e aos registros contabilísticos necessários. Então, os gastos vão sendo feitos de uma forma transparente no sistema contabilístico do Estado, que é o SAF, né, dentro de uma programação financeira, ou seja, o governo vai gastar de acordo com o que arrecada. Procedimentos que vão ajudar no melhor controlo da tesouraria e a mais. Como a integração do Tesouro com o sistema financeiro, a adaptação do sistema contabilístico para uma gestão de tesouraria moderna. Então, o sistema de contabilístico, que é o SAF, ele tem que ser modernizado continuamente, né? E dentro da programação financeira, uma maior articulação entre os órgãos do governo para gerar as informações, como, por exemplo, dos parceiros, dos doadores, em que prazos eles vão fazer essas doações, vão apoiar o país, até que haja uma capacidade do país viver com o que ele arrecada. Conta única do Tesouro, uma necessidade para a melhoria da gestão da tesouraria pública. O Banco Mundial está a apoiar a GER, a Autoridade Geral de Regulação, na reestruturação do setor de eletricidade. Esta quinta-feira, a missão conjunta do Banco Mundial, Banco Europeu de Investimento e a Empresa de Eletricidade Portuguesa, EDP, estabeleceu contactos com o Conselho de Administração da AGER para obter mais informações. A GER, a Autoridade Geral de Regulação no âmbito das suas atribuições, tem a incumbência de regular o setor de eletricidade. O país já dispõe de alguns instrumentos jurídicos de regulação neste setor, como é o caso do regime jurídico do setor elétrico, constante no Decreto-Lei nº 26/2014. Este regime jurídico estabelece as bases gerais de organização e de funcionamento do setor elétrico nacional. Para colmatar algumas lacunas do referido regime jurídico e dar maior suporte ao documento, a AGER criou o Regulamento de Qualidade do Setor Elétrico. Havendo necessidade de aprimorar o setor de regulação de eletricidade, o Governo solicitou o apoio do Banco Mundial para uma maior consistência técnica e jurídica na regulação do referido setor. O projeto da reestruturação do setor elétrico em Santo Tomé e Príncipe contempla 2 aspectos. O primeiro aspecto é a reestruturação da EMAI, tanto a nível da gestão e infraestrutura. E o segundo aspecto é a reestruturação e reforço da capacidade institucional da AGER. A reestruturação e reforço da capacidade da AGER implica aumentar o número de quadros no setor elétrico da AGER, implica a formação de quadros da AGER no setor elétrico e setor de regulação elétrica. Nos próximos anos serão desencadeadas ações que visam o cumprimento da lei de base de eletricidade, sobretudo na componente do seu articulado 125. Aquele artigo faz com que o Estado deve fazer a concessão
a EMAI. Para fazer essa concessão é necessário que haja um inventário para que o Estado saiba realmente quais são os ativos da EMAI, ativo e passivo, e após o inventário faça a concessão da EMAI. Depois de fazer a concessão da EMAI, pensamos em um período médio prazo, podemos fazer a privatização do setor da produção de EMAI, abrir o mercado a produtores independentes que podem produzir energia e vender a EMAI. A realização de um estudo tarifário para separar os reais custos de energia elétrica e o seu consumo conta com financiamento do Banco Mundial. Este estudo tarifário permite à AGER conhecer realmente quanto é que custa a energia e fornecer informação ao Estado no sentido de fixar a tarifa no setor elétrico. A componente de formação não está posta de lado, tendo em conta que a AGER dispõe na sua composição apenas 2 quadros com formação no setor de eletricidade e esta componente terá o financiamento do Banco Mundial. Temos já com o Banco Mundial alguns aspectos importantes relacionados com a formação e possivelmente vamos apoiar nesse aspecto. Banco Mundial a financiar a reestruturação do setor de eletricidade da AGER, Autoridade Geral de Regulação. O Conselho para a normalização e funcionamento deste órgão a fim de garantir que o mesmo cumpra os objetivos para os quais fora criado. Num comunicado enviado à nossa redação, assinado pelos membros Tamara Águas, Ambrósio Quaresma e Ana Bandeira Neto, o Conselho Superior de Imprensa relembra, citamos, estamos no ato eleitoral e que a garantia da liberdade de imprensa num Estado de Direito democrático deve ser salvaguardada. Fim de citação. A Câmara Distrital de Água Grande homenageou 52 instituições e grupos culturais e recreativos que mais contribuíram para o desenvolvimento do referido distrito no ano 2017. Trata-se do reconhecimento pelo que vêm fazendo em prol do desenvolvimento do distrito de Água Grande. É a primeira vez que mais de 50 instituições são homenageadas por uma entidade pública, neste caso a Câmara Distrital de Água Grande. Kennedy dos Santos, o líder do distrito mais populoso do país, pretende com esta ação reconhecer as empresas e instituições que mais contribuíram para o desenvolvimento do distrito durante o ano 2017. No grupo, o destaque vai também para os grupos culturais e recreativos. Apesar de o ano 2017 ser um ano bastante difícil e moroso no ponto de vista econômico, não deixaram de investir em diversas áreas no nosso distrito e continuaram a manter os postos de emprego, criar riqueza e contribuir decisivamente para a melhoria das condições de vida dos nossos munícipes e no desenvolvimento econômico, social e cultural do distrito de Água Grande e, consequentemente, do país. A nossa gratidão em relação a vós é tanto maior quanto conhecemos a gravidade da crise mundial e o seu impacto sobre a nossa pequena economia. Queremos, por isso, daqui desta tribuna, reconhecer e agradecer o mérito de todos os presentes em diversas áreas, tais como comércio, indústria, eventos, educação, a saúde, o turismo, a hotelaria e restauração, grupos culturais e recreativos, empresas de segurança, telecomunicações, setor bancário, entre outras. Para os homenageados, esta ação da Câmara tem um duplo sentido, sendo o primeiro de reconhecer os esforços das instituições com sede ou que desenvolvem ações neste distrito e, segundo, vem comprometer mais os homenageados a desencadearem com mais afinco as suas atividades.
que é uma honra para nós sermos reconhecidos pelo trabalho que fazemos todos em prol dos nossos clientes, do distrito, porque nós sabemos que as empresas não vendem, não é, produtos, serviços, mas também têm uma responsabilidade cidadã, devem contribuir para o meio onde estão envolvidas e creio que todos, de uma certa forma e consoante também as suas possibilidades, acabam por fazer isso. É com muita honra que recebemos esse reconhecimento para dizer que estamos bastante satisfeitos. Quer dizer que o nosso trabalho, o nosso esforço está sendo observado e foi reconhecido. E isso é um motivo de alegria para nós. E dizer que esse reconhecimento, esse certificado hoje, para nós vai valer como mais um incentivo, mais um estímulo para nós continuarmos a trabalhar duro, para prestar um melhor serviço para os nossos clientes, para todos que residem, vivem no distrito de Água Grande e não só, e todos que visitam também o nosso distrito. Nós vamos estar mais empenhados, mais esforçados, não é? Para poder melhorar cada dia que passa. E aproveitar este momento para agradecer à Câmara Distrital de Água Grande. Em primeiro lugar, quero louvar a iniciativa da Câmara Distrital de Água Grande e agradecer em especial a todos os manequins, todos aqueles que fazem parte da Human Fashion, porque graças a este certificado não só compete a mim, como também a todos aqueles que dão a sua contribuição, a sua colaboração, para que este nome realmente possa ter um impacto positivo. Por essa razão, eu como representante estou muito feliz e acredito que todos nós, cá em Santo Tomé, no distrito de Água Grande, estamos felizes porque é um reconhecimento digno, porque nós estamos a trabalhar neste sentido. Tudo indica que, se foi reconhecido, a parceria entre a Câmara e Human Fashion deve ser boa. Realmente, em poucas palavras, o reconhecimento da Câmara relativamente à Human Fashion é de louvar, porque nós estamos a trabalhar com a Câmara diretamente, é uma parceria positiva e acredito que este ano 2018 haverá muitas parcerias relativamente aos anos passados. É isso que a Câmara Distrital de Água Grande pretende, sempre pensar nos seus habitantes. Por isso, o presidente da Idealidade, no seu discurso, apelou pela continuidade desta parceria. Neste ano de 2018, a Câmara continuará a contar com a colaboração que sempre teve de todos os presentes e não só, como uma forma de melhorar as condições de vida dos seus munícipes, bem como tudo fará para facilitar o desempenho das empresas e instituições que decidiram instalar-se no distrito de Água Grande. Estamos profundamente convencidos do estabelecimento de um quadro institucional de relacionamento entre os parceiros, de modo a otimizar os factos que potenciam o desenvolvimento mútuo. O ministro do Emprego e Assuntos Sociais, que testemunhou e entregou o diploma de reconhecimento às instituições, na sua intervenção, destacou a importância da parceria público-privado para o desenvolvimento e ações desenvolvidas pelo governo para facilitar esta parceria. A filosofia deste governo tentar mudar o paradigma para que o Estado não seja o maior empregador, mas que haja uma contribuição alargada, extensiva para os outros setores da nossa sociedade, as ONGs, o setor privado, outras instituições, e com isso nós temos estado a criar condições no sentido de fortalecermos o setor privado, a melhorarmos, aligerarmos os serviços, oferecendo legislações e normas que facilitem o funcionamento destas instituições. Esta cerimónia de homenagem culminou com uma foto de família no jardim do Hotel Pestana, local que acolheu o ato. Na Ilha do Príncipe foi lançado o projeto Dar Vida à Região Autónoma do Príncipe. Um projeto que visa, sobretudo, ocupar os tempos livres dos mais novos nas atividades desportivas. Trata-se de um projeto que visa, sobretudo, ocupar os tempos livres dos mais novos
nas atividades desportivas e não só, designado dar vida à região autónoma do Príncipe e já implementado na capital do país desde 2014, com a chamada Escola do Mr. Gustavo. O projeto foi lançado esta terça-feira na ilha e conta com o apoio da Embaixada da Austrália em Portugal. Este programa é um financiamento da Embaixada da Austrália para apoiar esta escola de futebol com equipamento, com camisolas, com calções, com bolas, com botas, para elas terem a possibilidade de jogar futebol durante o dia, para ter uma atividade para atrair as crianças, os miúdos e miúdas da rua, para tirar estas crianças da rua e para elas terem uma atividade saudável, digamos, de desporto, não? Então é bastante simples, não? E a organização que está detrás desta atividade candidataram-se à Embaixada da Austrália em Lisboa, que abrimos esta janela do programa que se chama Programa de Ajuda Direta. Abrimos este programa uma vez por ano, em junho e julho, que abrimos esta janela, e qualquer organização que esteja interessado pode candidatar-se com projetos parecidos a estes, ou podem ser projetos culturais, podem ser projetos de infraestrutura. Este projeto chega hoje na ilha do Príncipe, na região autónoma do Príncipe, no bom momento em que precisamos também dinamizar a região autónoma do Príncipe, que está entrando num rumo de desenvolvimento. A Embaixada da Austrália em Lisboa não hesitou. Logo, desde que pedimos, solicitamos este apoio, aceitaram, digamos, em financiar este projeto aqui na região autónoma, que consiste na aquisição dos materiais desportivos. E não só, asseguramos também algumas palestras com temáticas diversas, que tem a ver com o perigo do uso de bebida alcoólica na juventude, qual é o perigo do HIV na sociedade, a gravidez precoce. Então são várias temáticas que devem acompanhar o desenvolvimento desportivo, porque estamos a falar de uma formação integrada de um jovem. O projeto que chega à região deixou satisfeito o delegado regional dos desportos, atendendo à importância dos mesmos na integração social desta camada juvenil. Para mim é uma satisfação muito grande, visto que os jovens realmente, hoje em dia, nós sabemos que o motivo de conseguirmos fazer com que os jovens sentem que eles têm uma vida, que eles têm muita coisa para dar para a sociedade, pode ser através do futebol. Portanto, esse projeto é um projeto que tem uma vertente bastante importante, visto que através do futebol nós podemos resgatar os jovens de algumas coisas ilícitas, porque haverá certamente algumas palestras também, no sentido de fazermos esses jovens saber como é que eles devem estar na sociedade. Esse projeto é mais vocacionado a isso. Muitas vezes podemos pensar que é simplesmente jogar futebol. Não, nós vamos ter várias vertentes desse projeto, que é ensiná-los a jogar futebol, ensiná-los a estarem na sociedade, também em termos dos seus estudos, os comportamentos, e por isso também vamos envolver os pais encarregados de educação desses mesmos jovens, para também dar a sua contribuição e, juntamente conosco, ajudarmos a ter uma sociedade mais segura, uma sociedade mais firme, no sentido de nós vermos o desenvolvimento da nossa juventude. De salientar que o referido projeto integrará as crianças jovens de todas as comunidades da região do Príncipe. Lixo de pavimento. A direção da Empresa Nacional de Segurança Aérea, NASA, a situação, segundo a referida direção, pode levar novamente o Aeroporto Internacional de São Tomé e Príncipe à lista negra da aviação. Nós, da direção da NASA, tivemos uma auditoria em 2016, onde os técnicos da OACI vieram ver o que já foi feito, o que tem para ser feito, que é para o levantamento do PSS, que é alguns problemas significativos de segurança.
Então, com a visita feita com eles, ou seja, as auditorias feitas por eles, eles deixaram algumas recomendações, que é o fecho dos nossos portões, e também tinha que ser feito algum serviço aqui no nosso aeroporto, que é um caminho à volta do perímetro do aeroporto. Depois de cumprir todas as recomendações da Organização Internacional de Aviação Civil, que fez com que o Aeroporto Internacional de São Tomé e Príncipe saísse da lista negra relativamente à questão de segurança, hoje a direção da INASA depara-se com um novo problema que pode deitar por terra todos os esforços feitos para tirar o aeroporto do país na lista negra em que se encontrava. O mais caricato é que esse caminho, que custou-nos um valor de dinheiro, as pessoas de Praia Gamboa, Praia Luxinga e Praia Cruz têm estado a mandar o lixo para este mesmo caminho onde nós gastamos muito dinheiro. Isso significa que a qualquer momento, na vinda deles, a voltarem a fazer uma auditoria e depararem com esse lixo todo, nós podemos ainda voltar, o nosso aeroporto pode ainda voltar à lista negra, que nós já saímos com muito sacrifício. Perante este problema, o supervisor-chefe de segurança da Empresa Nacional de Segurança Aérea faz um veementemente apelo às pessoas que têm tido esta atitude negativa. O que eu apelo à população de Praia Gamboa, Praia Cruz e não só, é que eles parassem de atirar esse lixo para o nosso aeroporto, tendo em conta que a nossa direção gastou muito dinheiro, sabe? A população também deve saber que se Santo Tomé o nosso aeroporto voltar a entrar em lista negra, não é só o nosso aeroporto. Eles também, como sabem, eles também têm família, a família também viaja, e Santo Tomé entrando na lista negra, nós corremos o risco de alguns aviões não virem para o nosso país. Direção da INASA preocupada com a questão de lixo que a população tem depositado no recinto do Aeroporto Internacional de São Tomé e Príncipe. Arrancou hoje na Aliança Francesa uma formação em francês para serviços de hotelaria e restauração. O curso da iniciativa da instituição visa melhorar a capacidade dos funcionários hoteleiros e as condições turísticas do país. A formação em francês destinada aos funcionários de serviços hoteleiros e de restauração visa capacitar os técnicos destes serviços e melhorar as condições turísticas de São Tomé e Príncipe. É uma formação que responde a uma necessidade que encontramos aqui. Há muitas pessoas que trabalham na restauração ou na hotelaria que precisam do francês para acolher turistas de França ou da África francófona, e então decidimos abrir aulas para aprender francês desde o início, mas como uma especialidade profissional. Na formação tomam parte 9 funcionários hoteleiros e de restauração dos diferentes complexos turísticos do país. Eu vim para fazer o curso de francês porque senti que eu tinha algumas limitações na língua, que eu tenho prestado apoio técnico aos hóspedes e sentia sempre essa necessidade, essa dificuldade. Não obstante perceber a língua, mas eu tinha limitações em dar resposta. E quando eu vi na televisão que ia decorrer um curso no ramo hoteleiro, vi que era uma oportunidade única de poder vir minimizar ou colmatar todo o déficit na língua francesa que eu venho constatando que tenho. E trabalhas no ramo hoteleiro? Trabalho no ramo hoteleiro, concretamente no Hotel Residencial Avenida. Eu sou assistente de direção e presto apoio direto com os hóspedes. Então, mais do que nunca, e tendo em conta a região em que São Tomé está situado, grande parte dos hóspedes é uma miscelânea, uma mistura de francófonos e outras línguas, mas a francófona é a mais presente e tenho tido algumas dificuldades. A formação tem a duração de 4 meses e, no final, os formandos terão direito a um diploma profissional da língua francesa.